E aí, minha galera que arrasa, como andam vocês nos estudos? Firme e forte? Então vamos lá para mais um bloco para a gente arrasar. Bom, no bloco passado, a gente ficou de ver nesse bloco mais um exercício, né? A gente ficou de ver um exercício com uma reclamação trabalhista, para que a gente faça juntos, né? Depois vocês vão fazendo outros exercícios aí sozinhos, mas esse a gente vai fazer juntinho, né? Para eu mostrar a vocês como é que a gente vai desenvolver essa reclamação trabalhista. Então, a gente vai começar iniciando vendo essa questão, a questão do exercício. Na tela, produção. E aí, o que é que eu quero que vocês em casa me acompanhem, façam isso. Imprimam, né, depois esse exercício. E esse exercício, ele foi numa prova da CESP, né? Então, antes mesmo da FGV, uma reclamação trabalhista aí, trazida pela CESP, em que fiz algumas adaptações, né, com essa questão para trazer para vocês. Então, eu vou fazer algumas marcações aqui, né? Então, eu quero que vocês em casa imprimam, peguem a sua caneta amarela, o seu marcador de texto amarelo. Shanky, mas na prova, no dia da prova, eu não tenho o meu marcador amarelo. No dia da prova, você vai fazer com sua caneta simples, tá? Mas em casa, eu quero que você vá fazendo com marcador de caneta amarelo, com marca-texto amarelo, para chamar a atenção. E aí, vamos marcar. Ana, grifa Ana, foi admitida na empresa Delta, grifa Delta, no dia 1º de julho de 2004, grifa 1º de julho de 2004, para exercer as funções de assistente administrativo, grifa assistente administrativo, recebendo o salário mensal de 1.200, grifa 1.200. Apesar de todo o zelo profissional que Ana emprega ao desenvolver suas funções, zelo profissional que Ana emprega ao desenvolver suas funções, a proprietária da empresa Delta, senhora Maria, grifa senhora Maria, em diversas situações, acusa quem? Acusa Ana de ser incapaz, chamando-a de burra e incompetente. Grifa aí o incapaz e o chamando-a de burra e incompetente. Bom, outra coisa que eu quero que vocês vejam aqui, o que temos também aqui, em diversas situações. Presta atenção que a situação não é uma conduta única, mas uma conduta o quê? Reiterada, uma conduta continuada, uma conduta continuada e reiterada, tá? Continuada e reiterada. Bom, aí, tais acusações são feitas em alta voz e na presença de outros empregados e clientes da empresa. Inicialmente, Ana, com receio de perder o emprego, desconsiderou as ofensas, mas elas se intensificaram. As ofensas se intensificaram. Mais uma vez, mostrando a conduta o quê? Continuada, reiterada, repetitiva. Ana já não suporta a situação, mas não quer simplesmente pedir demissão. Ana não quer simplesmente, pedir demissão e ceder às pressões feitas por Maria. Ana gozou férias nos meses de agosto de 2005 e agosto de 2006. Considerando a situação hipotética apresentada e com base no ordenamento jurídico vigente, elabore uma reclamação trabalhista abordando os direitos cabíveis a Ana e a melhor forma de rescindir o contrato de trabalho dela. A melhor forma de rescindir o contrato de trabalho de Ana. Então, depois aqui, de feita e visualizada essa reclamação, toda marcadinha, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um esqueminha, a gente vai fazer um esqueleto. Presta atenção agora, não faz nada na tua prova de uma peça sem fazer esse esqueleto. O esqueleto, ele vai te ajudar. Shanky, aonde é que eu vou fazer esse esqueleto? O esqueleto você vai fazer na folha de rascunho. Então, muitos alunos meus, eles pegam aquela
aquela folha de rascunho. Aí primeiro eles começam a fazer o rascunho todinho, né? E depois vai passar limpo. Mas eu tenho tanto aluno que reprovou por causa dessa ondinha que eu nem sei contar, né? Porque, bicho, é um absurdo. Como é que a pessoa pega o rascunho, vai fazer o rascunho todinho, nesse tempo de deferimento, no final, advogado, OAB, e depois vai passar limpo para normal. Ou seja, não vai terminar a prova. Já sabe que não vai terminar. Então, o rascunho aqui é para usar como? O rascunho é para você usar como teu amigo, não como teu inimigo. Porque se você fizer isso, você vai usar o teu rascunho como inimigo. Então, presta atenção. O teu rascunho é para você colocar o quê? O esquema, tá? Você fazer um esqueminha da prova, tá? Então, vamos lá. Você grifou aqui a tua questão todinha, não foi? Então, vamos fazer um esqueminha, ok? Vamos fazer o esqueminha que é o que vai te ajudar. Vou fazer aqui no rascunho em casa, achando que eu não tenho rascunho. Pega uma folhinha e faz, né? Em casa você vai fazer isso. Então, vamos lá. Depois de grifado, o que é que eu vou fazer aqui? Ó, grifei Ana versus Delta, né? Ana versus Delta. Foi no dia 1º de julho de 2004, ela foi admitida. Então, admitida no dia, o quê? 1º de julho de 2004. Para exercer as funções de assistente administrativo. É a função de Ana. Então, a gente bota aqui, ó. Gente, função. Peraí, deixa eu apagar que ficou muito apertado aqui. Vamos lá. Primeiro aí você bota aqui, ó, função. Função de Ana, assistente administrativo. Tudo isso tá onde? Tudo isso tá na tua peça. Então, função de Ana, assistente administrativo. Salário mensal, R$ 1.200. Apesar de todo o zelo profissional que Ana emprega ao desenvolver suas funções, a proprietária da empresa Delta, senhora Maria, em diversas situações, a chama, acusa de ser incapaz, ó, vamos botar aqui o incapaz, o burra, que a gente já grifou, e o incompetente. Certo? Aí tais acusações são feitas em alta voz, na presença de outros, tudo isso a gente já viu. E as acusações o quê? Se intensificaram. Vamos marcar aqui, ó, se intensificaram, né? Para mostrar que essas acusações, elas eram o quê? Continuada e repetida. Continuada, repetida e reiterada. Então, a gente viu na aula passada a questão do dano moral e do assédio moral. Quando essa acusação é continuada, repetida e reiterada, eu digo que é o quê? Que é uma situação aqui que causa o quê? Um assédio moral. É uma situação em que eu vou ter aqui não dano moral, porque o dano moral seria uma conduta única. Sua burra, sua incapaz, no grito aqui, ó, sua burra, sua incapaz, sua incompetente. Mas se hoje eu digo a ela que ela é uma burra, amanhã eu digo a ela que ela é incapaz, amanhã eu digo que ela é incompetente, depois vou fazendo isso na presença de cliente, vou fazendo isso na presença de colegas. Isso significa o quê? Um assédio moral. Então, já que eu sei que é um assédio moral, no meu próprio esqueminha, eu já coloco aqui, ó, assédio moral. Por quê? Porque eu sei que eu vou pedir um assédio moral. É um dos meus pedidos, é um dos tópicos que eu vou abrir na minha prova. É assédio moral. Aí, ó, tais acusações são feitas em alta voz e na presença de outros empregados, de outro cliente e tal. E aí, ó, Ana já não suporta a situação, mas não quer simplesmente pedir demissão. Ana continua o quê? Trabalhando e ceder às pressões feitas por Maria. Então, ó, quando Ana continua trabalhando, o que é que eu tenho aqui? Eu vou fazer aqui, ó, pedido de rescisão indireta. A rescisão indireta. Então, essa reclamação trabalhista, eu tenho basicamente 2 pedidos, tá? Então, eu vou ter basicamente 2 pedidos. Um pedido aqui de assédio moral, né, de dano moral, assédio moral, e indenização por dano moral, por assédio moral, indenização de dano moral decorrente do assédio moral, e aqui, ó, o pedido de rescisão indireta do meu contrato de trabalho. Tá? Então, vai ser, essa minha reclamação, ela praticamente tem esses 2 pedidos. Bom, aí o que é que eu quero
de vocês. Vamos ver aqui a estrutura da petição inicial. A estrutura da petição inicial de uma reclamação trabalhista, certo? Então, vamos lá para a gente dar uma olhadinha. A gente montou o nosso esqueminha, o esqueminha está pronto. Vamos ver a estrutura da peça inicial. Excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, dá 3 pontinhos, porque eu não tenho a vara do trabalho de 3 pontinhos. Lógico que se ele der a cidade em que você vai ingressar com a peça, você coloca a cidade, tá? Cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, cidade de Recife, Pernambuco, João Pessoa, sei lá, João Pessoa, Paraíba, a cidade que for, você vai colocar. Se naquela cidade ali não tiver juiz do trabalho, não tiver vara do trabalho, você vai encaminhar o quê? Para o juiz de direito, que aqui nas localizações em que não tiver vara do trabalho, quem julga é o juiz de direito, tá? Mas isso só se eles derem essa informação, que naquela localidade não existe vara do trabalho. Em regra, a gente está partindo da ideia de que aquela localidade ela vai ter vara do trabalho e que eu vou direcionar realmente para o juiz o quê? Para o juiz do trabalho. Né? Então, para o juiz do trabalho normal, excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho, dá 3 pontinhos, vara do trabalho da localidade que a prova te der. Bom, vale lembrar aqui que eu vou colocar tudo por extenso, achando por que eu não posso colocar abreviado? Isso vai me tirar ponto? Gente, para que você vai colocar abreviado? Você está fazendo uma prova e você já vai iniciar a tua prova colocando isso tudo abreviado. Coloca por extenso, deixa de preguiça, pelo amor de Deus, tá? Então coloca tudo por extenso, excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho, da vara do trabalho. Shank, em seguida, eu vou pular quantas linhas? Presta atenção agora. Look to me. Você não tá na sua casa com seu papelzinho para você estar pulando linha, não. Nem está no seu computador para você ficar batendo enter e baixando lá e fazendo tua petição. Então, você não vai pular, não precisa que você pular 8 linhas, 10 linhas. Você basta pular uma linha e já começa na linha seguinte. Por quê? Porque se você pular linhas aqui, se você pular 8, 10 linhas, você está perdendo linhas e talvez você não consiga terminar a sua prova, certo? Na quantidade de linhas, porque você só tem 150 linhas aqui na prova da OAB. Então, pula uma linha só por uma questão de organização da prova mesmo e já começa na linha seguinte. Então, ó, Ana, nacionalidade, estado civil, profissão, tudo 3 pontinhos, né? Ana, nacionalidade, estado civil, profissão, carteira de identidade, CTPS, CPF, endereço e CEP, né? E aí, o que é que eu digo aqui para vocês? Primeiro, ó, não inventa dados. Ana foi o nome que ele me deu, né? A profissão era até para colocar aqui, já que ele me deu a profissão, é para colocar aqui assistente administrativo, né? A profissão você deve colocar quando for dado. Mas cuidado não dizer aqui Ana solteira, ou inventar aqui brasileira solteira, nada disso. Né? Você vai colocar o quê? A qualificação, estado civil, nacionalidade, estado civil, né? Endereço, CPF, né? Então a qualificação aqui que a prova ela vai te dar, você vai colocar. A prova do exame 12, a FGV, ela deu dados, todos os dados, e você deveria colocar todos os dados. Inclusive, ela deu todos os dados como a resolução do TST traz, como, por exemplo, o nome da mãe e a data de nascimento. Isso aí eu achei bem interessante. E aí, quando ela dá todos os dados, você deve colocar todos os dados, certo? Bom, aí vem por intermédio de seu advogado, abaixo-assinado, com procuração em anexa, propor a presente o quê? Reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista. O Shank precisa colocar essa reclamação trabalhista, como você colocou, em caps look e em negrito, porque tem gente que dá um tilt na prova e quer fazer na hora da prova, naquela agonia, naquele desespero, naqueles minutos contados,
ainda quer fazer o caps look, né? Aí depois pega a caneta preta e vai passar por cima de novo para fazer o negrito. E depois diz assim, o Shank, eu não sei por que eu não consegui terminar a prova. Por causa disso, né? Aprende para não fazer. Né? Então, durante o curso eu vou falar várias vezes para você não fazer esse tipo de coisa. Então, ó, presente o que é reclamação trabalhista, escrevendo, não precisa colocar reclamação trabalhista aqui em caps look grande, né, em caixa alta ou negritar, não, você tá numa caneta escrevendo, certo? Em face de delta, CNPJ em endereço completo e CEP, com fundamento nos artigos 839 840, ambos são da CLT, e ainda o 282 do CPC, pelas razões que passa a expor. Tá? Pelas razões que passa a expor. Então, muito cuidado aqui na reclamação trabalhista. Isso foi o quê? O cabeçalhozinho. Isso um cabeçalho simples. O cabeçalho mais simples aqui, em que eu conseguiria a minha pontuação suficiente por ele, tá? Depois, eu vou, na próxima reclamação trabalhista, eu vou trazer um completo para vocês, tá? Estou mostrando um simples, depois eu vou trazer um totalmente completo. Esse aqui era o tipo assim, não posso perder tempo, né? E é um alto texto que eu preciso me lembrar, mas depois a gente vai ver um bem completo, onde um advogado, um endereço do advogado, onde ele recebe intimações e notificações e tal, bem completozinho, tá? Então, ó, em seguida, quero trazer uma informação para vocês. Na reclamação trabalhista, eu não tenho aqui o quê? Preliminares. Eu não tenho preliminares e também não tenho, eu não vou alegar aqui uma prejudicial de mérito, como uma prescrição, por exemplo, tá? Então, se eu tiver uma antecipação de tutela, é óbvio que eu começo com a antecipação de tutela, por uma forma de chamar a atenção do juiz, só por isso. Acham que se eu quiser colocar a antecipação de tutela lá atrás, no final da reclamação, antes dos pedidos, eu posso? Poder, eu posso. Eu não vou fazer isso porque não tem sentido, tá? Porque, ora, se eu estou pedindo uma antecipação de tutela e quero que o juiz visualize, e muito mais aqui no teu caso, da tua prova, o teu examinador, né, você deve facilitar a sua vida e a vida do teu examinador. Então, eu vou começar logo com a antecipação de tutela, né? Nesse caso dessa reclamação trabalhista que a gente tem aqui, eu não tenho nenhuma questão que eu devo iniciar com ela, né? E lembrando que como eu já não tenho na reclamação trabalhista, uma questão aqui de questões preliminares, né? Eu já vou diretamente para os fatos, né? Então, assim, Shank, se eu devo pedir antecipação de tutela, eu devo começar com ela? Sim. Se eu peço uma antecipação de tutela, eu devo começar com ela, né? Quando eu falo de uma gratuidade da justiça, eu devo começar com ela também. A gratuidade da justiça também é bom que você inicie para que o juiz entenda que você pediu já de imediato a gratuidade. Nessa peça específica, eu não coloquei gratuidade da justiça, porque aqui nem tinha no espelho de prova e também a peça ela não me deu grandes indicativos aqui para que eu tivesse pedido de gratuidade da justiça, ou seja, ela disse que ela recebia 1.200 e pronto, sabe? Então ela disse assim, ele tá passando fome e tal, desempregado, coisa e tal, bebê. Então preferi não colocar, até porque na última peça da FGV, inclusive eles nem pontuaram gratuidade da justiça. A gente vai fazer uma peça aqui em que a gente vai colocar tudo, inclusive gratuidade da justiça, tá? Então vamos aqui, ó, para o que interessa aqui dos fatos, né? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui primeiro, nessa peça aqui dos fatos, é que façam a peça topificada. Quando você for entrar aqui dos fatos, eu quero que vocês comecem a topificar a peça do contrato de trabalho, né, e aí começa o método do assédio moral, da terminação do contrato de trabalho. Por quê? Facilita a vida do teu examinador, só por isso. Tá? Então, a topificação, ela facilita a vida do teu examinador e facilita a tua. Porque quando você chegar nos pedidos, você vai repetir o que está nos tópicos.
né? A peça já topificada, ela tá toda lá prontinha, só para você dar o chute pro gol, tá? Então não esquece de fazer tua peça toda topificada. A peça topificada, ela vai assim, ajudar a tua vida em 1000%. Então muito cuidado com isso, né? O tópico, ele te ajuda muito na tela produção. Bom, dos fatos, o estilo de redigir é de cada um, né? Mas você deverá dividir a peça em tópico, o que servirá de ajuda quando chegar na parte dos pedidos. E aí, ó, o primeiro tópico da peça de Ana. Primeiro tópico da peça de Ana. A reclamante foi admitida na empresa, reclamada no dia 1º de julho de 2004, para exercer as funções de assistente administrativo, recebendo o salário mensal de R$ 1.200. Esse da admissão, função e salário, igualmente eu poderia colocar também do contrato de trabalho, né? Ou da admissão, função e salário, ou do contrato de trabalho. Então eu inicio a peça ou com contrato de trabalho ou da admissão, função e salário. São informações que a peça aqui, que a questão, ela vai me dar e que eu devo colocar na minha peça para me situar, para situar o examinador. Acham que eu vou ter pontuação, né, dessa peça? Não. Você não vai ter pontuação nenhuma aqui. Você não vai ganhar ponto porque você disse que Ana foi admitida na data tal, Ana foi contratada para exercer as funções de auxiliar administrativo, nem muito menos que Ana foi contratada para receber salário tal. Mas isso já vai te ajudar para que você não fique repetindo isso, não perca linha, não perca tempo, certo? Então, o teu primeiro tópico do contrato de trabalho ou da admissão, função e salário. Fechado assim? E aí a gente vai para o segundo tópico. A gente identificou que a gente tinha 2 tópicos aqui para pedir nessa peça. Quais são os 2 tópicos? Assédio moral, dano moral, indenização por dano moral, decorrente do assédio moral, e ainda a terminação do contrato de trabalho por uma rescisão indireta. Bom, então vamos para o próximo tópico, que a gente vai ver aqui do assédio moral, da indenização, né, por dano moral decorrente desse assédio moral aqui que a pessoa sofreu. E aí vamos lá. A reclamante sempre foi dedicada, sempre trabalhou com zelo profissional, porém, inexplicavelmente, a proprietária da empresa reclamada, senhora Maria, em diversas situações, afrontou a moral da autora, taxando-a de incapaz, usando expressões agressivas, desmoralizantes, tais como burra e incompetente. As ofensas eram proferidas na presença de colegas da reclamante, assim como de clientes, o que só fazia agravar a situação vexatória. O que é que eu fiz? Primeiro, eu fiz um textinho do fato, discorrendo aqui o fatozinho, né? O fatozinho. E aí eu dei um fato, certo? Dei um fato e disse o que é que aconteceu o fato, para em seguida dizer o seguinte, que decorrente do assédio moral sofrido pela reclamante, merece a mesma receber uma indenização no valor a ser arbitrado pelo juízo. Fiz um pedido dentro do meu próprio tópico. Dei um fato, fiz um pedido dentro do meu próprio tópico, né? E nesse pedido, lembre-se o seguinte, eu não coloquei um valor específico da indenização por danos morais. Por que eu não coloquei um valor específico da indenização por danos morais? Primeiro, porque aqui eu não quis aqui colocar um valor qualquer para que a peça minha não fosse identificada, certo? Então, preferi deixar ao arbítrio de juízo. É óbvio que, na prática, a gente coloca aqui um valor, né, especificado. Diferente aqui da OAB, onde eu devo colocar esse valor arbítrio do juízo, né, para que a peça ela não fique com a identificação de um valor específico. Aí, em seguida, eu coloquei o fundamento. O fundamento o quê? O fundamento legal, o fundamento jurídico para esse dano moral, para esse assédio moral e decorrente essa indenização por dano moral decorrente desse assédio moral que ela sofreu. Tendo em vista que houve lesão à honra do indivíduo, surge o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, à luz dos artigos 182, 187 e 927. São os artigos que eu vou usar aqui
para uma possível indenização por dano moral. Então, no assédio moral, eu vou usar o quê? Vou usar esses aqui. Ô, Shanky, num dano moral puro e simples, uma atitude única aqui, fui chamado de burro, fui chamado de incapaz, fui chamado de incompetente. Os mesmos artigos. E se for um dano moral decorrente de uma revista íntima? Os mesmos artigos. E se for um dano moral decorrente de um acidente de trabalho? Os mesmos artigos. E se for um dano moral decorrente de um assédio sexual? Os mesmos artigos que eu estou usando aqui para fundamentar o assédio moral. É mesmo? É. Os mesmos artigos aqui eu estou pedindo essa indenização. Então, são artigos importantíssimos em que você não deve deixar de grifar aí no seu código, tá? Bom, e aí, ó, o direito à tal reparação é de cunho constitucional, previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Lembre-se sempre de fundamentar com a Constituição Federal, tá? Lembre-se sempre de fundamentar com a Constituição Federal, o que vai ser importantíssimo. Aí, por fim, eu quis completar aqui dizendo que a competência seria da Justiça do Trabalho. Essa competência aqui em razão do dano moral, ela é uma competência aqui da Justiça do Trabalho. E aí coloquei mais um parágrafozinho dizendo que indiscutivelmente a competência é da Justiça do Trabalho, como preceitua o artigo 114, inciso 6 da Lei Maior e a súmula 392 do TST, certo? Então eu coloquei um fato, o pedido e o fundamento legal. O fato, o pedido e o fundamento legal, certo? Dentro do quê? Dentro do tópico assédio moral, indenização por dano moral. Bom, galera, e aí o seguinte, vamos para o próximo bloco, vão no banheiro, tomam um aguinho e voltam aqui para ficarem grudadinhos comigo, tá bom? Beijo!